Um diagnóstico da situação da rede básica de saúde no Brasil. O Censo Nacional das Unidades Básicas de Saúde faz um retrato inédito da atenção primária em saúde no país. Organizado pelo Ministério da Saúde, o censo incluiu mais de 45 mil unidades básicas de saúde e reflete as especificidades locais e regionais que os usuários encontram no SUS. Como esses dados vão ser utilizados para o aprimoramento dos serviços oferecidos nas portas de entrada do SUS? É o que a gente vai saber no Sala de Convidados, que começa agora. O censo, ele buscou estabelecer um diagnóstico da situação. As perguntas estavam claras, eram fáceis de você responder. Quanto mais as UBS estiverem abertas a ouvir a população, melhor fica o serviço. Não é apenas informação que a gente está coletando. Você tem mais condições de planejar o que as pessoas precisam. A gente está coletando informações que podem sim transformar a realidade das unidades básicas de saúde no país e das equipes de saúde da família. Ela permite que nós possamos analisar e ver aonde estão os principais desafios. Comigo no estúdio hoje, conversando sobre o Censo das Unidades Básicas de Saúde. Lígia Giovanella, integrante do Comitê Coordenador da Rede de Pesquisa em Atenção Primária da Abrasco e pesquisadora do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz. Também comigo aqui no estúdio, Emanuele Correia, superintendente de Integração de Área de Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. E participando da conversa remotamente, a Elaine Busquá, professora da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e membro da equipe de coordenação do censo. E eu adoro quando você participa de casa, mandando as suas perguntas, dividindo uma experiência com a gente. Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 99 701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde, então não deixe de participar. Nós convidamos o Ministério da Saúde a participar desse programa, mas infelizmente não foi possível a conciliação de agendas. Mas nós gravamos antecipadamente um breve comentário do Coordenador-Geral de Programação de Financiamento da Atenção Primária, Dirceu Klitsky, e a gente abre o debate com ele. Bom dia, pessoal. Bom dia aos colegas do Canal Saúde, aos colegas presentes no debate. Inicialmente, quando vou falar do Censo Nacional das UBS, eu preciso lembrar que esse Censo Nacional, a coleta das informações, mobilizou em torno de 90 mil trabalhadores. Se a gente pensar que 1 a 2 trabalhadores de cada unidade básica de saúde se envolveu nas respostas do questionário, a gente pode ter, então, um número aí de 90 mil pessoas envolvidas nessa coleta de informações, somado aos pesquisadores da rede de pesquisa da atenção primária da Abrasco, que foram parceiros desde o primeiro momento, e as direções do CONAS, CONASEMS e dos COSENS, a gente então teve aí um universo muito grande de pessoas participando do censo. Eu preciso inicialmente agradecer a participação de todos. E para falar do censo, dizer que o censo é um marco histórico para o SUS, né? É a primeira vez que a gente tem um retrato fiel das condições de infraestrutura e da oferta de serviços em todo o país, né? E não é apenas informação que a gente está coletando, a gente está coletando informações que podem sim transformar a realidade das unidades básicas de saúde no país e das equipes de saúde da família. Com esses dados, por exemplo, a gente pode melhorar muito o planejamento dos investimentos com base em evidências, dados coletados em cada UBS, né? E esses dados oferecem mais capacidade de a gente oferecer apoio institucional, monitoramento, avaliação de política, fazer processos de educação permanente mais qualificados para nossas equipes e gestores. E os resultados do censo já foram utilizados, por exemplo, em um grande programa que a gente está lançando, que é um programa que está vinculado ao programa do novo PAC, que envolve a aquisição de 180 mil equipamentos para as unidades básicas de saúde. Então, o censo demonstrou essa necessidade de investimento em infraestrutura. Então, 10 mil unidades básicas de saúde vão receber esse combo de equipamentos com 18 itens para cada unidade básica de saúde, sendo uma ação já atrelada aos resultados coletados no Censo Nacional das UBS. E qual é a nossa expectativa? A nossa expectativa é avançar num atendimento de mais qualidade, avançar numa atenção primária mais resolutiva e que tenha mais equidade para o repasse, alocação financeira no SUS. E por fim,
Quero lembrar que o censo, para nós da SABS, do Ministério da Saúde, agregado a outras políticas e outros projetos em curso no Ministério da Saúde, é um ponto de virada para a gente discutir, sim, mais acesso, mais qualidade, uma atenção primária mais resolutiva, mais moderna, mas essa modernidade que, ao mesmo tempo, ela deve ser acolhedora e produtora de saúde e de cidadania. Olha, que prazer estar com vocês aqui, Ailene, Emanuele, Lígia, e também agradecer ao coordenador Dirceu pelo envio desse material para a gente. Acho que seria a fala inicial se ele pudesse estar aqui com a gente presencialmente, e traz um monte de questões para a gente já começar debatendo, né, Lígia? Assim, primeiro, ele cita que é um retrato inédito do SUS. Que retrato é esse? Bom, esse é um retrato que produz um panorama da situação das unidades básicas de saúde de todo o país, né? As 45 mil unidades básicas de saúde ativas, né, atuantes em junho de 2024 no país, responderam ao questionário. Então, em primeiro lugar, é um sucesso nós termos a resposta do conjunto das unidades básicas de saúde de todos os 5.570 municípios do país. Então, acho que ele, em primeiro lugar, isso. Acho que Dirceu é muito feliz em iniciar agradecendo a todos os profissionais que participaram desse trabalho, como aqui Emanuele, participaram desse trabalho de organização do censo, né, que é uma iniciativa tripartite da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, do CONAS, né, os secretários estaduais, do CONASEM, os secretários municipais de saúde, com apoio da rede de pesquisa, que a Ailene e eu participamos dessa rede e participamos dessa coordenação da implementação também do censo. Então, agradecendo a todo esse conjunto de pesquisadores, facilitadores, animadores, coordenadores municipais de atenção básica e profissionais gerentes das unidades básicas que responderam a esse imenso diagnóstico, né, que possibilita, então, conhecer a infraestrutura, como está equipada, qual é a oferta de serviço, qual é a equipe que atua, os profissionais que atuam, como que se dá esse processo de trabalho, tanto na unidade básica como no território. E é incrível realmente esse engajamento, né, Ailene? Já aproveitando aqui a fala da professora Lígia, para trazer também um dado que ele traz desses 90 mil, desse exército da saúde, vamos chamar assim, porque realmente é um profissional que trabalha muito nas unidades e que na hora que precisa parar para preencher um formulário, a gente sabe que não é uma coisa qualquer, né? É uma coisa que é dar uma importância relevante. Como é que foi esse processo para engajar e fazer realmente ter esse alcance enorme, esse censo? Eu acho que isso é muito importante falar, né? Porque no começo, quando a gente desenhou o projeto, né, a gente achava que chegasse a 60%, 70% ia ser um sucesso. Nem nos nossos melhores sonhos chegava a 100%, né? Porque é uma coisa impressionante. Aí a gente tem que falar outra coisa, né? A gente agora vai fazer os 35 anos da Lei Orgânica do SUS, né? Agora em setembro. E se a gente pensar 35 anos atrás, pensar que a gente tem quase 45 mil unidades básicas de saúde, que a gente conseguiu levar a atenção primária, ainda com dificuldades, mas a gente conseguiu aumentar esse acesso em todos os municípios, em áreas remotas do nosso país, é uma conquista fantástica. E essa conquista só é possível tanto pelo compromisso dos gestores, que temos a Emanuele aqui, como com o compromisso dos trabalhadores, né, dos trabalhadores e trabalhadoras da atenção primária, que ficou evidente na pandemia de Covid, o esforço de todos eles, e agora no censo foi essa mobilização, né? Então, eu acho que assim, foi um processo muito, muito interessante, né? E a outra coisa que eu queria colocar é que assim, esse processo foi todo muito institucionalizado por dentro dos canais do Ministério, garantindo segurança das informações e, mais do que isso, garantindo, a gente montou uma estrutura que ela pode ser replicada. Então, replicada a cada 3 anos, né? Que a gente consiga acompanhar o que a gente vai ter o censo, teve o censo agora, o censo já
está contribuindo para a formulação de políticas, para mudança de várias questões dentro das unidades básicas, para melhorar o acesso e o cuidado para a nossa população, para diminuir as desigualdades, as iniquidades que a gente tem no nosso país. Então, acho que é central, né, colocar isso e agradecer a todos os envolvidos, né? Os nossos trabalhadoras, nossos agentes comunitários, as médicas, as enfermeiras, gente, toda a equipe multiprofissional, os técnicos, os cirurgiões dentistas, é um compromisso, né? E essas pessoas, assim, usaram o questionário muitas vezes para repensar o seu trabalho. Eu acho que isso é importantíssimo ressaltar e agradecer a todos, né? Porque sem isso não tinha o censo, e o que a gente espera, como o Dirceu falou, é que essas informações não fiquem numa prateleira ou numa reportagem, né? Que elas mudem completamente o cenário e melhorem ainda mais a qualidade da nossa atenção primária no nosso país. Emanuele, eu te deixei por último, não por acaso, né? Porque a gente tem a Lígia e a Ailene que participaram da coordenação da pesquisa. E aí, como é que ela chega na ponta? Como é que foi para o município receber e fazer parte? Bem, o município fez adesão, né, ao censo, então a gente tinha um desafio, garantir que as 239 unidades respondessem ao questionário. E aí eu me vi à frente desse desafio, a minha superintendência, então eu optei em realizar um cronograma interno. Antes de liberar para que todos pudessem responder, eu agrupei as unidades de acordo com as 10 áreas de planejamento que a gente tem na cidade. Eu agrupei semanalmente as unidades e os gerentes, então antes que liberasse o questionário, a gente fazia uma reunião prévia, eu apresentava o questionário em si enquanto instrumento e a sua importância também, inclusive para o retrato que a gente tem. Então a gente percebe que os gerentes e diretores, né, e na ausência desses, os responsáveis técnicos das unidades, eles compraram a ideia, né, tanto que a gente conseguiu aí cumprir o cronograma com folga em relação ao tempo que a gente tinha. Conseguiu responder 100% das unidades, e aí eu julgo que esses resultados também são resultados representativos, uma vez que eles entenderam ali a importância do trabalho deles, né, e do comprometimento deles em responder o censo. Um censo de 100% é uma coisa rara, né, e é para ser comemorada mesmo. A nossa repórter Juliana Duarte traz agora para você um pouco do que o censo reuniu a respeito das unidades básicas de saúde brasileiras. Uma pesquisa ampla para avaliar a estrutura da atenção primária à saúde nos municípios de todo o Brasil. Um raio-x inédito do SUS. O Censo das Unidades Básicas de Saúde, realizado em 2024 pelo Ministério da Saúde e divulgado recentemente, é uma forma de dar espaço aos trabalhadores da saúde e oferecer dados ao governo, gestores e pesquisadores. O inquérito funciona como um levantamento da oferta de serviços que cada unidade básica de saúde oferece à população. Sua estrutura, equipamentos, insumos, foram mais de 50 mil unidades entrevistadas, configurando uma adesão de 100% das UBSs do país. O censo, ele buscou estabelecer um diagnóstico da situação da rede básica de saúde no Brasil, das unidades básicas de saúde que são a porta de entrada para o Sistema Único de Saúde e local de resolução de boa parte dos problemas de saúde da população. Há 12 anos não se fazia um censo sobre a situação da rede básica de saúde no Brasil. O questionário foi respondido de forma online e contou com 140 perguntas, abarcando 16 dimensões da organização do cuidado. O inquérito contou com questões amplas como horário de funcionamento, oferta de consultas odontológicas, oferta de médicos e enfermeiros, as consultas mais frequentes de cada unidade, questões de saúde da criança, da mulher, do idoso, educação permanente de saúde, entre outras. Também avaliamos a articulação das unidades básicas com o restante do sistema de saúde, com serviços especializados, hospitalares, de toda a ordem.
Com a divulgação dos resultados, Luiz Facchini destacou alguns pontos que merecem atenção. Entre eles, desafios de infraestrutura, equipe e oferta de ações na região norte. Elas estão relacionadas com as características da região norte, né? Uma área amazônica de floresta, de grandes rios, de grandes desafios, populações, né, isoladas, ribeirinhas, em lugares remotos, que precisam, portanto, de um forte investimento no sentido de ampliar a sua capacidade, né, de infraestrutura e de resposta. O Norte precisa ganhar uma plena prioridade para a promoção da equidade no Brasil. Isso é um aspecto, né, que foi um grande destaque para o censo. Em relação às outras regiões brasileiras, o pesquisador observou que no Nordeste houve melhoria da resposta da atenção primária à saúde, sendo a melhor região de atuação da estratégia de saúde da família. Na região Sul, alguns contrastes, com desigualdades na cobertura da estratégia. Santa Catarina está na região sul, mas tem alta cobertura de saúde da família de agentes comunitários, então contrasta um pouco. Mas nós tivemos no Rio Grande do Sul, no ano passado, né, em 2024, durante a coleta de dados, aquele episódio, né, do grave evento climático extremo que deixou o estado todo devastado, com enxurradas, com inundações muito graves. Ela ficou, então, defasada em relação à comparação nacional, precisando também de investimentos importantes para poder recuperar toda essa situação, né? São Paulo, embora seja um estado muito grande, tem baixa cobertura de saúde da família e mesmo de agentes comunitários, então seria desejável investimento nisso. Quem se beneficia com o censo e qual a expectativa com esse inquérito? O benefício com o censo, ele é de toda a sociedade. Ele é do país. São raros os países no mundo que têm uma avaliação atualizada tão detalhada sobre a atenção primária à saúde quanto o Brasil, quanto o Sistema Único de Saúde. A informação, ela permite, por exemplo, que nós que somos da universidade, da academia, possamos analisar essa situação e ver aonde estão os principais desafios para as nossas atividades de ensino, para orientar as nossas pesquisas, para o nosso diálogo com a sociedade e o governo. Nossa equipe também conversou com a chefe da Assessoria de Participação Social e Diversidade do Ministério da Saúde. Para ela, um ponto importante da pesquisa se relaciona com os conselhos locais de saúde. Uma grande parte das UBS tem conselho locais de saúde, a gente imaginava que não, mas mais de 30%, e a gente está numa assim, força-tarefa para aumentar o número, né, a quantidade de conselhos locais de saúde para fazer um trabalho de controle social nas UBSs, assim. Então, eu acho que com todos esses dados é muito melhor para fazer a política pública, né? Porque você tem mais condições de planejar certinho o que as pessoas precisam, né? Então, foi bacana esse censo. Ela reforça a importância de fortalecer a equipagem desses conselhos. Quanto mais as UBS estiverem abertas e os governos municipais estiverem abertos a ouvir a população, eu tenho certeza que melhor fica o serviço, né? Então, a gente está com a nossa campanha dos conselhos locais na rua, os conselhos locais são por UBS e a gente quer que cresça bastante os conselhos locais para a gente poder ter um controle social ainda mais ramificado do que temos agora. Ver a empolgação dela é maravilhoso, né, Lígia? Assim, pensando assim que o SUS se inspira em outros sistemas, como o cubano, como o inglês, mas cria suas próprias tecnologias, né, para poder realizar o que o Brasil precisa. E, como o Luiz fala, o censo é um exemplo disso. A gente também está vendo replicar, na Inglaterra, por exemplo, eles estão buscando replicar os agentes comunitários de saúde, assim, então... Como é que esse censo se coloca enquanto um olhar específico do que o sistema brasileiro precisa, né? Um país desse tamanho? Sim, realmente o censo ele se baseia numa concepção que a gente chama de atenção primária à saúde integral,
que é uma atenção primária de abordagem, então, comunitária, territorial, de capacidade resolutiva de boa qualidade e bem integrada à rede de serviços de saúde para garantir acesso à saúde para a população, acesso aos serviços de saúde conforme as necessidades. E a gente tem um componente muito importante nesse sentido, que é esse componente comunitário e de promoção da participação social. Então, o questionário do censo, ele se baseia nessa concepção, então traz perguntas também sobre a organização territorial, né? A maioria das unidades básicas de saúde tem uma área de abrangência, ou seja, um território, população, que ela deve se responsabilizar por seu cuidado. A gente pergunta sobre, para conhecer essa realidade, precisa fazer um diagnóstico comunitário, então as unidades básicas, sei lá, mais de 60% fazem esse diagnóstico comunitário, mas nem todas, só menos de 50% fazem esse diagnóstico anualmente, que pode orientar essa intervenção. E esse diagnóstico comunitário, é importante que ele tenha a participação dos movimentos sociais, dos outros setores, dos grupos sociais e entidades que participam nessa área dos usuários, né? Nesse sentido. E, para isso, os conselhos locais de saúde, eles são fundamentais. E a gente perguntou, então, você tem conselho local de saúde no qual participam profissionais da unidade, os usuários, os movimentos sociais daquela localidade? E 1/3, 36% das unidades básicas disseram que tem esse conselho. Ou seja, é uma parte esse número, mais ou razoável, menos. contudo, é ainda muito insuficiente. E o Conselho Nacional de Saúde lançou uma campanha para que se estabeleçam ou se reestabeleçam esses conselhos locais de saúde, que são fundamentais para que essa unidade básica de saúde ela possa responder melhor às necessidades de saúde daquela população. Assim também você produz sujeitos mais democráticos, que é uma função essencial, e reduz desigualdades com a participação. Emanuele, imagino que para a gestão, já passo para você, Ailene, imagino que para a gestão um censo como esse deva ser uma riqueza, né? Como é que você percebe a chegada desses dados enquanto autorretrato, para vocês se verem, né? O que chega de inusitado, de inesperado e o que vocês constatam, como vocês já percebiam? Eu vejo o censo como um verdadeiro mapa, né? Que vai nos ajudar aí a tomada de decisão. É importante dizer que ele vai fazer parte de um ecossistema que a gente possui de fontes de diagnóstico epidemiológicos ou outros diagnósticos que contribuem aí para planejamentos, né? Então, a gente percebe que ele vai poder contribuir em diversos níveis também, né? Sobretudo no nível local. A IDE coloca no início que o gestor, quando preenche, ele faz uma reflexão, inclusive, do serviço que ele oferta, né? Tem muita pergunta que acaba sendo indutora de boas práticas, então a gente espera que isso também ocorra, né? E que a gente também consiga identificar as fragilidades, né? No município do Rio, a gente tem uma estrutura bem padronizada, né, em relação às nossas unidades, mas existe uma diferença entre elas, né? Tem uma heterogeneidade ali entre as unidades, sobretudo por natureza do próprio território, né? Então, é importante que a gente identifique esse desafio, né, que é levar ali uma saúde de forma equalitária, né, considerando os desafios do território. Então, o censo ele vem para somar junto com todas as outras fontes que a gente utiliza para diagnóstico local. Quanto mais informação, melhor. Né? Melhor, sempre. Ailene. Oi, Yasmin. Não, é que você falou da Inglaterra, né, do Sistema Nacional de Saúde inglês. Eu acho que, assim, tem uma inspiração, mas a gente foi além, né? Sim. Acho que, inclusive, a gente tá servindo de inspiração para outros países. Exatamente pegando um pouco aí, seguindo o que a Lígia falou, porque a gente instituiu no nosso modelo da estratégia de saúde da família, que hoje a gente está em 88% das nossas unidades básicas tem esse modelo, a gente instituiu essa dimensão comunitária, muito representada pelo agente comunitário e com essa pegada no território. Por quê? Por que isso é importante? Porque aí você muda o processo que as pessoas ficam doentes. Você pode interferir e melhorar, né? Porque se você tem um modelo, como é um modelo
inglês, basicamente, de só focado muito só na consulta no médico, no especialista, né, no médico da atenção primária e no médico especialista, isso hoje, como as pessoas adoecem muito de doenças crônicas, não é suficiente. A gente precisa de um cuidado que vai além do cuidado da consulta médica, né? É da equipe multiprofissional, é das atividades no território. Isso que faz que as pessoas melhorem, né, e sofram menos e consigam conviver, né, com as doenças, com as situações que elas têm, né, exatamente porque a gente tem hoje um perfil de doenças crônicas. Então, eu acho que a gente avançou, né, a gente é inspiração para outros países, vários países têm vindo conversar com a gente para ver essa questão. E isso explica também os nossos resultados muito positivos, né, de diminuição de internações, de internações por causas que a gente chama de causas sensíveis de atenção primária, de mortalidade infantil, de doenças crônico-degenerativas, de cardiovasculares, né, que são aquelas doenças do coração, que matam muito a nossa população. Isso tudo a atenção primária ajudou. E olha que eu vou falar um detalhe, né, com um financiamento muito pequeno, né? Quando a gente põe na balança quanto que a gente recebe, né? Então, assim, é fantástico, não tem outro, é impressionante. Se tivesse um pouquinho mais de dinheiro, faria milagre, faria mais milagre. Já faz, né, com o recurso que tem. Aí, faz, mas se tivesse um pouquinho mais, a gente fazia 3 vezes o milagre. Sim, o SUS merece, né? Aliás, a questão do financiamento é uma discussão constante aqui. Lígia já veio algumas vezes também tratar disso com a gente, né? Agora, a questão do Programa de Saúde da Família é algo realmente destacável, né, Lígia? Porque imagino que no censo venha essa diferenciação entre as regiões, os territórios que têm esse investimento em cima desse programa e os que não têm essa condição, né? Sim, a gente tem um conjunto de dimensões do censo que trabalham a questão territorial, comunitária e de participação social, como a gente viu. E também sobre o trabalho dos agentes comunitários de saúde, que é o trabalho no território, ele é fundamental. Então, a gente tem na região Nordeste, como falou o Facchini, em que você tem uma abordagem comunitária, que é também, historicamente, porque foi lá que se iniciou também a implementação da Estratégia de Saúde da Família, o próprio Programa de Agentes Comunitários de Saúde, tem uma abordagem comunitária mais desenvolvida. Então, em algumas ações de promoção, prevenção, que é mais desenvolvida. Porém, nas grandes cidades e na região Sudeste, você encontra, então, resultados mais positivos em termos da coordenação do cuidado e a integração da rede, porque você também tem uma oferta pública mais ampliada de serviços nessas regiões. E o Norte tem dificuldades, né, como falou o Facchini, que são cruciais, né? Tem iniciativas específicas. A Helene faz agora um trabalho também na região Norte, em termos de levar algumas atividades diferenciadas, né? Nós fizemos um estudo sobre atenção primária à saúde em municípios rurais remotos e identificamos essa diversidade das dificuldades. A gente diz assim, precisa reconhecer as dificuldades, por exemplo, de acesso geográfico e territoriais, mas não como um impedimento para que melhore, como um parâmetro para você poder planejar diferenciadamente para isso. Então, a gente tem repetido, o Norte necessita de intervenções mais específicas e políticas específicas para melhorar a qualidade e reduzir as iniquidades. Com certeza. Porque, como você falou, nas questões de financiamento, eu sempre insisto em repetir que o Brasil, em termos, tem um Sistema Nacional de Saúde, mas o investimento em saúde, né, como diz o Lula, gasto em saúde não é gasto, é investimento. O investimento Sim. em saúde, ele ainda público ainda é muito baixo, porque nós temos um investimento em saúde só de 4% do nosso PIB, do nosso Produto Interno Bruto, enquanto países como a Inglaterra, a Espanha ou Portugal, que têm sistemas universais, eles têm gastos em saúde públicos, né, em saúde, que são 7%, 8%, 9% do seu PIB. Então, em relação à nossa riqueza nacional, nós temos condições de aplicar mais em saúde. Só mais uma palavrinha que não podemos deixar de falar, que as políticas de austeridade fiscal e o nosso parlamento, atualmente, eles
depõe contra a possibilidade de nós, de fato, investirmos mais em saúde. Então, a gente tem essa tensão da organização social, por isso que tem que ter lá o Conselho Local de Saúde, porque você tem que ter movimento social em defesa do nosso Sistema Único de Saúde sempre e na melhoria do seu financiamento. E é até bom você ter trazido isso, eu vou guardar para o próximo bloco para a gente trazer esse comentário a respeito de como é que isso se dá ali na ponta, né? Porque o financiamento, esse destaque que você dá com relação ao financiamento, que deveria ser, o ideal é 10, né? Que é o que a OMS diz que seria o ideal, né? 10% do PIB. A gente tem 4,5%. Para quem não está muito aprofundado no que é o SUS, pode não entender o quanto, a relevância disso, mas eu quero voltar nisso no próximo bloco. E ainda vou pedir licença para a minha diretora, porque eu queria ouvir a Manoeli, que pediu a fala aqui rapidinho antes da gente fechar o bloco. Né, em relação às equipes de saúde da família, né, que é o modelo prioritário de atenção primária, o quanto é relevante essa estruturação e aí, sobretudo, os agentes comunitários na capilaridade no território, identificando o diagnóstico realmente da população em relação ao processo de saúde e doença para que a gente possa planejar a ação. A gente já percebe que as unidades bem estruturadas e que têm agentes comunitários bem ativos têm resultados melhores, né? E aí eu queria destacar, somando ao agente de vigilância, né, só potencializa esse trabalho. Então, é importante a gente destacar sobre o trabalho do agente comunitário e das equipes de saúde da família. Sim, muito bom para a gente fechar esse bloco. E no próximo bloco, a nossa equipe de reportagem vai a uma unidade básica de saúde para saber como foi participar do censo. A gente já volta, não sai daí. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre o censo das unidades básicas de saúde. Comigo no estúdio para essa conversa, Lígia Giovanella, integrante do Comitê Coordenador da Rede de Pesquisa em Atenção Primária da Abrasco e pesquisadora do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz. Também comigo aqui no estúdio, a Manoeli Correia, superintendente de Integração de Área de Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. E participando da conversa remotamente, a Helene Busquá, professora da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e membro da equipe de coordenação do censo. E você que ainda não participou do programa hoje, manda para a gente as suas perguntas, um comentário pelo WhatsApp 021 997018122 e pelas nossas redes sociais. A nossa equipe de reportagem visitou uma das unidades de atenção básica no Rio de Janeiro, uma clínica da família, para saber como foi recebido o censo por quem contribuiu com o fornecimento de dados. O censo das unidades básicas de saúde contou com a participação de 100% das UBSs do Brasil. E hoje a gente veio até uma dessas unidades para conferir e entender como é que foi um pouquinho desse processo por aqui. Então estamos na Clínica da Família Estácio de Sá. É uma clínica localizada no bairro do Rio Comprido, né? Aqui é a próxima região central do Rio de Janeiro. Aqui acontecem em torno de 450 a 500 atendimentos por dia e esses atendimentos mais voltados à prevenção à saúde. Quem vai conversar com a gente um pouquinho desse processo todo do censo é a Celi Varga, que é a diretora aqui da Clínica da Família. Celi, conta um pouquinho pra gente, né? O que essa clínica ela representa aqui para os moradores da região? Ela representa a prevenção de saúde. A gente tem uma área descrita onde os pacientes são atendidos aqui, né, recebem medicamentos aqui, fazem a maior parte dos exames aqui. Então, é uma população que fica acompanhada para prevenção de danos, para a gente não ter que mandar para atenção secundária e eles terem uma qualidade de vida apropriada. Como é que foi essa participação no censo? Como foi participar do censo? Participar do censo foi uma coisa muito interessante, né? Eles fizeram umas perguntas para a gente, muitas perguntas, e que abordaram todos os tipos de temas, né? Desde o atendimento até a estrutura, visando melhorar, saber das nossas respostas, das nossas dificuldades, do que a gente precisava na ponta para melhorar esse atendimento e prevenir mais danos ainda. Você teve alguma dificuldade? Foi você que respondeu esse questionário. Teve alguma dificuldade? Como é que foi esse processo? Não, foi simples. Ele chegou para a gente por e-mail, as perguntas estavam claras, eram fáceis de você responder e bem direcionadas. Teve alguma coisa que te marcou, que te chamou mais atenção no questionário? Teve sim. A gente já trabalhava com isso antes e no questionário apareceu uma coisa que nos surpreendeu, que já foi a preocupação com o público LGBTQIA+. Eles já
perguntavam como é que a gente ia fazer atendimento, o que a gente precisava de apoio para esse atendimento, e isso foi muito interessante. E assim, o que você percebe aqui na clínica que é prioritário, né? Que você talvez tenha tido a oportunidade de expressar isso no inquérito, né? As nossas dificuldades, e que foram, inclusive, bem-vindas, né? Hoje a clínica já teve, por conta do censo, pelas nossas respostas, algumas implementações de serviços. As equipes multiprofissionais, as fisioterapias, os grupos voltados, inclusive para os LGBTs, para nos dar apoio de como tratar, ver as psicólogas. Então, assim, esse atendimento, ele se fez mais presente e mais amplo, entendeu? Então, as pessoas passaram a ter um cuidado a mais e a gente precisava disso. Teve alguma coisa relacionada a equipamento, por exemplo, que você já teve algum retorno? Ah, sim, quando a gente nos questionário pergunta o que a gente tinha e o que não tínhamos, já vieram para a gente. Vieram equipamentos de Doppler, de ecodoppler, de sonar, e que faz com que a gente tenha um diagnóstico melhor dentro da clínica e não tenha que fazer o paciente se deslocar para outro lugar, para outro serviço terceirizado, né? E na prevenção a gente não ter que mandar eles para uma rede secundária com mais danos, e isso foi muito bom. E agora, assim, o que você percebe, então, que precisa de uma maior atenção, né? Logo que eu cheguei aqui, percebi que a gente já chega na clínica e tem a Academia Carioca, então a gente percebe que tem realmente uma série de pluralidades aqui acontecendo. Então, o que você avalia agora como prioritário aqui na clínica? Olha, eu acho que a manutenção disso, porque implementar e manter, eu acho que manter é a grande ouro da nossa, manter isso para continuar tendo esse tipo de atendimento. Agora, Celi, qual a sua expectativa? Então, a gente teve aí agora a divulgação esse ano do censo. Qual a sua expectativa com esse inquérito aí, que é um grande raio-x do nosso SUS? Acho que a expectativa vai ser melhorar. Eles já conseguiram captar com as nossas respostas que a gente precisava, e eram necessidades não básicas, mas que complementavam o nosso básico. E eu acho que agora a gente vai passar por uma fase com mais amplitude. Perfeito, muito obrigada, viu? Bom, Yasmine, eu vou ficando por aqui, é com você aí no estúdio. Muito bom. Helene, queria te ouvir a respeito queria ouvir você e Lígia sobre essa reportagem que é feita lá na ponta, né, do outro lado do censo, e já com uma observação que eu achei muito interessante, a questão do olhar para os pacientes LGBTQIA+, né, que surpreendeu ali a equipe, e que eu acho que tem a ver com aquilo que você mencionou, né, de algumas perguntas já fazerem refletir, de certa forma, né? Gente, eu fiquei super feliz com a fala da Celi, né? Porque, assim, acho que ela mostra muitas coisas, né? Como na ponta, né? Como quem constrói a atenção primária dia a dia, né? Primeiro, assim, só para comentar, né? Quando ela falou algumas perguntas, não foram muitas perguntas. Generosa, e, assim, ela, né? Ela foi generosa. Foram muitíssimas perguntas. Mas as perguntas, eu acho que isso que ela pegou depois, ao mesmo tempo elas servem de um checklist, né? Será que a minha unidade tem o que precisa? Será que a minha unidade faz o que a gente espera que seja feito na estratégia de saúde da família para atender melhor? Então, quando você vai preenchendo, você também vai se dando conta, né? Eu faço, eu não faço, né? E a gente teve um olhar muito detalhado para as populações vulnerabilizadas, né? Então, a gente trabalhou bastante com as populações que você pode contar, quilombolas, indígenas não alderados, população das águas, ciganos, moradores de rua, tentando identificar quais são as UBSs que trabalham com esses grupos populacionais. Por quê? Porque eu acho que a gente está na hora do nosso país de fazer políticas para atenção primária mais customizadas. O que uma unidade no norte, que trabalha com população ribeirinha, precisa, é diferente do que uma unidade do Rio Comprido precisa aí no Rio de Janeiro, ou outra aqui em São Paulo, onde eu estou. Então a gente tem que começar a pensar essas políticas, porque a gente vai ter ganhos mais específicos. Então a gente trabalhou muito, né? A gente também trabalhou com as questões de raça, a gente trabalhou com as questões LGBTQI, né? E tentando identificar nas unidades como é que está essa situação,
né? A questão de violência contra a mulher, que ainda é um problema que a gente precisa trabalhar mais, a questão das pessoas com deficiência, a gente observa que as unidades não estão ainda adequadas para as pessoas com deficiência, e é um passo que a gente precisa fazer. A gente não pode ter unidades que não sejam unidades que estejam abertas para todos, que impeçam que as pessoas cheguem fisicamente. Então, assim, eu acho que isso foi uma coisa que a gente foi mostrando, foi trabalhando no decorrer do censo, e a gente pode subsidiar políticas, né? Que às vezes as pessoas pensam que a política é só comprar equipamento. Não, equipamento é uma parte muito importante, mas não é só isso. A gente tem que ver como é que a gente pode fazer formação para as equipes direcionada, financiamento diferenciado, né? E o censo nos dá isso de uma forma muito, né, nas muitas perguntas, só para vocês saberem, eram 141 perguntas, mas é mentira que eram 141, porque quando você abria uma pergunta tinham 10, 15 embaixo, né, Emanuele? Então, o nosso banco tem 1.500 coluninhas, 1.500 perguntas, vamos dizer assim. E aí o que eu posso dizer para a Celi, né, Celi, e para a Celi representando todos os nossos trabalhadores e trabalhadoras da atenção primária, é que nós aqui da academia, né, nossos professores, a gente vai fazer todo o possível para analisar isso e subsidiar as políticas do Ministério, as políticas das secretarias estaduais, tentar identificar coisas para contribuir para a melhoria da saúde da população. Essa é a nossa parte, não é só mandar o questionário para vocês, né? A nossa parte é criar subsídios para a melhoria da atenção à saúde da população, fornecer subsídios para os secretários e para o ministro, para as secretarias do Ministério, fazerem uma atenção melhor. Né? Acho que era isso, viu, Celi? Muito obrigada. Fiquei super feliz com a sua fala. Deve ser bem legal, né, Lígia? Ver ali na ponta um exemplo de onde é que chegou esse trabalho que vocês fizeram, né? E a boa notícia... Olha só isso. A boa notícia, né, Ailene? É que nós já fizemos, já analisamos as respostas das 1.000 variáveis ou 1.500 variáveis. Esse censo foi feito ano passado, ao longo de um tempo. Quanto tempo foi, Lígia? Uns 3 meses, mais ou menos. E aí vocês tiveram esse tempo de maturação dos resultados, né? Isso, teve a constituição do banco, olhar para o banco. Na verdade, a maioria das perguntas funcionou muito bem, os dados não se perderam. E depois nós passamos a analisar por blocos dessas dimensões esses resultados, vendo os resultados para o país e para as grandes regiões do país. Como é que foi a formulação dessas perguntas? Porque você vê que são perguntas, já se nota pela fala, né, na matéria, que são perguntas que propõem a diversidade, né? E num país super diverso como o Brasil. As perguntas foram formuladas a partir... Nós temos experiências anteriores de avaliação da atenção básica, então nós tínhamos já um certo conjunto de perguntas e das pesquisas que são feitas em muitos países também, nesse conjunto de perguntas para avaliar a atenção primária à saúde e a atenção básica, e elas foram organizadas progressivamente, a partir da experiência dos pesquisadores, a partir das experiências da gestão. Elas foram discutidas com representações do CONAS, do CONASEMS, das entidades profissionais, da Sociedade Brasileira de Medicina, Família e Comunidade, da Sociedade de Enfermeiros de Atenção Primária, da Associação Brasileira de Enfermagem. Então, e foram sendo discutidas e trabalhadas e com o pessoal dos técnicos, todos os técnicos das várias áreas da Secretaria de Atenção Primária à Saúde. E isso foi dando essa abrangência. Como a Ailene falou antes, a gente parte de uma concepção da estratégia de saúde da família, que ela é para cuidado individual oportuno centrado na pessoa, mas é que também para cuidado coletivo e olhar para a população. Então, a gente teve essa preocupação, uma das dimensões foi chamada de dimensão da equidade, porque se reconhece que os problemas de saúde, eles são relacionados com os modos de viver e as condições de vida da população, que é chamada determinação social e os seus determinantes sociais. E se reconhece que há uma superposição, que chama uma interseccionalidade das questões da tua posição de condição de vida, da tua classe social, do teu extrato socioeconômico, da tua condição de vida, da classe social, das questões relacionadas ao gênero, que são essas perguntas aí mencionadas, e nas questões de raça, de cor da pele. Então, a gente tem também perguntas, né, se cuidam das populações vulnerabilizadas, como falou a Ailene, mas também se
se há uma preocupação em você enfrentar de alguma forma nas unidades básicas o racismo estrutural, que nós temos uma política nacional para a população negra, mas uma parte só pequena dessas UBS responderam que tiveram alguma formação em relação a essa política. Então, essa é uma questão, a questão de enfrentar o racismo estrutural no país é um desafio enorme para a sociedade brasileira e também na atenção primária à saúde, que temos que implementar políticas específicas em relação a isso e reconhecer essa política nacional da população negra, ela é, nesse sentido, fundamental. Isso significa que nós, pesquisadores, professores na academia, nós precisamos também desenvolver, também a Emanuele faz um estudo aqui, também faz doutorado em epidemiologia, fazer mais pesquisas que mostrem essa interconexão, essa sinergia negativa dessas várias condições na produção das desigualdades em saúde, para a gente poder saber melhor enfrentar também. Falta ainda pesquisa também que mostre essa interconexão. Né? Emanuele, mesmo para você, de repente, ouvir, né, o que fala ali na ponta da sua unidade básica deve ser também bastante interessante. Eu imagino, inclusive, que nesse retrato que foi feito de cada município, muitas realidades aparecem também, né? Sim, a gente teve acesso a esses resultados do município há pouco tempo. E aí, né, como as professoras colocaram, é um banco com mais de 1000 variáveis, né? A gente está debruçada em analisar. É importante dizer que essa avaliação ela precisa ser unidade a unidade, né? O território ele é vivo, faz com que a gente não consiga padronizar todas as ações e serviços, mas a gente tem uma intenção que se padronize, entendendo que a gente precisa fortalecer aí a resolutividade da atenção primária. Então, a Celi está nesse caminho, é muito gratificante ver ela dizendo que já pensou sobre mudanças de ações ali dentro da unidade. Como eu falei anteriormente também, o censo ele compõe ali um grupo de ferramentas, então a supervisão, por exemplo, do território, né, possibilitou identificar a necessidade de mais equipamentos ali para aquela unidade e assim ela teve essa resposta. Mas é importante destacar que essa avaliação de unidade referente a essa resposta, esse retrato, esse mapa, né, e grande diagnóstico que a gente tem, é necessário que a gente faça junto com o coordenador de área, né? Essa pessoa que aqui no município do Rio é responsabilidade, é a autoridade sanitária ali daquele território, que toma as decisões. Essa ferramenta vai muito colaborar para o planejamento em saúde, então a minha superintendência está disponível para que a gente possa trocar aí com esse coordenador, identificar as fragilidades e potencialidades, né? Eu acho que tem muita potencialidade ali que a gente precisa destacar, sobretudo na promoção da saúde. Eu queria dizer também que a 141, né? A última pergunta... A última pergunta, ela é uma pergunta aberta. Né? Ela é uma pergunta aberta que possibilita... Você lembra dessa pergunta? Para deixar crítica, elogio, ou que, né, o censo teve ali de importante e foi muito legal ler essas respostas, né? Assim, que muitos gestores entenderam a importância desse processo, fortalecendo a sustentabilidade da atenção primária que a gente tanto defende, né? Que a gente tanto deseja que ela se fortaleça, né? Que fortaleça com seus atributos, enfim. Né? Então, essa pergunta, para mim, eu fiquei um tempo ali lendo as respostas, vai trazer muita contribuição para o meu trabalho, para o trabalho dos coordenadores. Que bom. Ailene, olha só, tem um dado, né? 96% das unidades básicas hoje tem médicos e enfermeiros. Para quem escuta, parece assim, não é lógico, tem que ter, né? Mas eu lembro de mim, repórter, indo à Amazônia para fazer alguns programas e chegar nas unidades básicas, isso é muito comum no norte, era mais, agora a gente está vendo que estamos mudando essa realidade, chegar lá e só ter dentista na unidade, não ter um enfermeiro, não ter... Né? E esse dentista de 2 em 2 anos ia embora e levava com ele todo um conhecimento. Hoje a gente tem uma realidade distinta, muito em função da existência do Mais Médicos, que volta e meia é foco de críticas por questões ideológicas, né? Qual é a relevância e a importância do Mais Médicos para mudar essa realidade brasileira, principalmente nos interiores do Brasil, né?
é só nos interiores, não. A gente tem muitos mais médicos Sim. nas periferias das grandes cidades. Você tem hoje um número em vários municípios, especialmente nos interiores, mas não é só. Né? Isso contribuiu muito, realmente, para a gente conseguir... Não é uma tarefa simples, né? Você ter praticamente, virtualmente, todas as UBS como enfermeiras e médicas, né? Eu falo enfermeiras e médicas porque somos a maioria na ponta, né? Então, reforçar um pouco isso. Não é pouca coisa, né? A gente fala, parece que tem pouco, tem um médico só, as pessoas falam, nossa, mas já tem, né? Ideal que tivesse mais em alguns lugares que são maiores, mas é uma expansão muito grande. Só para vocês terem uma ideia, com os dados que a gente teve, o censo de 2012 ele foi diferente, ele não pegava tantas coisas quanto que a gente tem nesse censo de agora, não pegava basicamente estrutura e conformação de equipe. Hoje a gente tem, né, 140, os 16 blocos, pegam toda a organização da atenção primária. Mas a gente fez um estudo naquela época, com os dados de 2012, e a gente criou uma unidade que seria uma unidade padrão, que era muito simples, não era muita coisa com os dados que a gente podia fazer. Que a unidade padrão incluía ter médico, né? Incluía ter enfermeira, incluía algumas outras coisas, vacinação, computador, horário de atendimento, essas coisas. Naquele período, a gente conseguiu, só 4,8% das UBSs brasileiras tinham isso tudo, tá? Era muito pouco. E você tinha muitas unidades extremamente precárias. Hoje, quando a gente olha, a gente já tem 22% das UBSs completas e praticamente desapareceram as UBSs muito sem nada, né? Então, assim, inclusive um tempo que teve muito problema na política, né? Que você teve um período pós-golpe e o período do Bolsonaro, foi um ataque, uma diminuição muito pesada para o SUS como um todo, e na atenção primária não poderia ter sido diferente. Apesar disso, você melhorou, né? Então, assim, e um dos indicadores que melhorou muito foi exatamente a presença de médicos e enfermeiros, né, dentro das UBSs, né? Então, assim, eu acho que isso é um avanço, né? E agora a gente pode continuar vendo, né? As outras coisas, a gente até está pensando, a gente já pode ousar mais, né? Caminhar para olhar as unidades com mais coisas, né? O que elas precisam ter para ser realmente esse modelo de atenção primária integral resolutiva, de qualidade, que a gente tanto persegue e a gente tanto quer ver implantado no nosso país, né? Então, eu acho que isso temos que comemorar. E os mais médicos, com certeza, tiveram peso nisso. Lígia, a gente tem assim, um pouquinho de tempo para o finalzinho do programa, mas acho super importante, assim, a Elaine trouxe, assim, nesse período entre um censo e outro, a gente teve a implementação do Mais Médicos, que foi mais ou menos ali pelo período do censo anterior, né? Então a gente teve a retirada de uma presidenta eleita democraticamente, a gente teve teto de gastos, a gente teve uma pandemia, né? Que retrato a gente consegue comparar desses dois momentos, ainda que o censo não tenha perguntas específicas, né? O que muda nesse período desde o último censo? Como a Elaine falou, na verdade, nós fazemos essa comparação entre dois pontos, né? O 2012 e o 2024. Mas nós não temos uma comparação da evolução ao longo do tempo. Nós temos outros estudos que mostram os retrocessos que nós tivemos. Por exemplo, quando nós somos, a Elaine e eu, nessa pesquisa Rurais Remotos, nós fomos ao interior, nos municípios rurais remotos de todo o país, nós encontramos municípios que ficaram 4, 5 meses sem nenhum médico, porque os médicos cubanos tinham retornado para o seu país de origem. E esses lugares foram posteriormente ocupados por médicos, médicas e médicos brasileiros formados no exterior sem CRM. Então, o Programa Mais Médicos, a gente tem que ter clareza que ele nunca ocupou, nenhum médico cubano ocupou o lugar de um médico brasileiro, porque políticas anteriores já tinham sido tentadas para levar médicos... São chamados os médicos antes, né? Os distritos sanitários especiais indígenas ou esses lugares, esses rurais remotos ou as periferias da grande cidade, não tinha conseguido completar todas as unidades básicas de saúde com médicos. E com o Programa Mais Médicos, esse é um resultado. Agora nós temos 26 mil médicas e médicos no Programa Mais Médicos, e que a gente encontrou, então, que todas as unidades básicas de saúde têm um médico, oferecem consultas médicas, etc. e tal. Então, acho que tem nesse meio tempo
embora com os retrocessos, tivemos programas importantes. A gente teve, depois de 2012, nós tivemos um programa chamado Requalifica Unidades Básicas de Saúde, que também foi integrado ao Mais Médicos, que fez com que 26 mil projetos de melhoria das unidades básicas, mas foram lá 14, 15, já temos agora 10 anos. Então, a gente encontra de novo desafios em termos da própria infraestrutura. Então, eu acho que nesse longo período, com os altos e baixos, mesmo assim, nós vemos hoje uma melhoria da qualidade da atenção básica. Né? O SUS é resiliente demais, né? A gente percebe essa resiliência, principalmente no momento da pandemia. Manoela, eu encerro com você. Não, só para complementar, né, o que a Lígia está trazendo, né, assim, não diferente no município do Rio, né, nossas equipes também são compostas por profissionais do programa Mais Médico, que colabora muito para a completude das equipes. A gente hoje tem uma vacância, historicamente a menor vacância, então a gente tem uma rotatividade pequena e uma vacância pequena de profissionais, e isso só colabora, né, para fortalecimento ali da atenção primária. Muito bom conversar com vocês, ter um panorama do SUS, assim, a gente que é fã do SUS, a gente valoriza bastante, né, esse compilado de informações. Quero agradecer muitíssimo a Helene, Manoela, Lígia, que prazer estar aqui com vocês e conhecer os dados que esse censo oportuniza para a gente. Muito obrigada. E obrigada a você que acompanhou o programa hoje aqui pelo Canal Saúde, um dos nossos canais parceiros. Se você quiser compartilhar essa conversa, é só acessar o aplicativo ou a plataforma do Canal Saúde na internet. Lá você vai encontrar um acervo com a nossa programação completa. E não esquece que toda semana a gente tem um assunto relevante para dividir com você, então não vai perder o nosso próximo programa. A gente se vê.